A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Professora Ellen, uma perguntinha, resposta rápida. Seguinte, o Google, YouTube, ChatGPT, inteligência artificial são recursos, ao meu ver, importantes, mas eu penso que gera também uma certa acomodação do aluno. O aluno fica preguiçoso, não quer raciocinar, não quer pensar em resolver um problema de matemática ou qualquer outra área. Como é que o professor hoje em dia pode driblar isso? Como é que a gente pode evitar com que as coisas só piorem nesse sentido, professor? Eu acho que, como você já citou, são recursos que a gente não vai mais deixar de utilizar, né, daqui para frente. São ferramentas extremamente úteis, desde que utilizadas da forma correta, de forma ética, né? Então, o que é que o professor precisa fazer? Ensinar a utilizar essas ferramentas de forma correta. Como? Né? Para você utilizar essas ferramentas é muito fácil, né? Porém, o que é que ela te traz como resultado? Esse resultado está correto? Esse resultado é importante? Né? Esse resultado, ela alucinou, né? A gente chama que alucinou. Né? Então, como é que o aluno vai saber disso? Então, ele só consegue utilizar esse tipo de ferramenta se ele tiver o conhecimento prévio sobre aquele assunto. Sim. A informação prévia. Então, a gente precisa trabalhar isso em sala de aula. Né? E aí eu uso muito nas minhas disciplinas. Eu coloco lá exemplos de coisas equivocadas, de coisas incompletas, de plágio, né, que existem lá nessas respostas que são geradas, né, pelo ChatGPT, por exemplo, que é o mais comum, né, mas a gente tem muitas outras IAs aí que são utilizadas, né, então a gente precisa mostrar para eles para que eles utilizem essas ferramentas de forma correta, ética, segura, eles precisam ter o conhecimento. Então jamais eu vou utilizar essa ferramenta para um conteúdo que eu não domino, que eu não conheço, né? Porque eu não tenho certeza se aquele conteúdo está correto. Aquela mesma história, né? Quando os alunos fazem pesquisas em páginas, né, na internet que não tem confiabilidade, né? A gente costuma dizer, olha, esse conteúdo estuda de tal livro, estuda de tal pesquisador, utiliza tal artigo, porque a gente sabe que aquela pessoa tem o conhecimento, né, daquele conteúdo. Então, a gente vai precisar também ensinar isso a eles hoje, utilizando essas inteligências artificiais, porque as pessoas acham que tudo que ela joga ali, que ela posta ali é verdade, e não é. A gente sabe que não é. Até o próprio Google Tradutor tem muitas falhas. Eu já testei. Se você bota uma frase curta, beleza, mas quando você começa a escrever muito, e principalmente quando é um termo técnico, artigo científico, não dá certo. Isso. Não dá certo. Isso. O Google Tradutor, o ChatGPT ainda é um pouco melhor do que o Google Tradutor nesse sentido. Ele é muito bom do português para o inglês. Né? Do inglês para o português já fica uma tradução bem... O Google Tradutor, você diz, né? O ChatGPT, essas ferramentas. Porque quando a gente traduz do inglês para o português, tem várias questões da nossa língua, de gênero, de concordância, que a língua inglesa não tem. Né? O inverso do português para inglês é um pouco menos ruim, mas eles erram muito, principalmente essa questão dos termos técnicos que a gente tem que ir exatamente na fonte. Né? Então, eu estou fazendo pesquisas na área de inclusão. Como é que fala o termo pessoa com deficiência em inglês? Não é a tradução ao pé da letra como a gente imagina. Lá nos artigos científicos, né, de língua inglesa tem dizendo qual é a sílaba. Né? É people ou é person? Certo. Né? Entendi. É com dificuldade ou é com deficiência? Né? Então, esses termos, essas ferramentas, elas falham muito. Né? Eu sou engenheiro civil, né? E eu vou só, dentro desse assunto, eu cursei engenharia civil na década de 90. E isso que eu vou falar agora, eu já conversei com meus alunos várias vezes. Eu sempre gosto de comentar isso com eles. Estava tendo isso aconteceu há quantos anos atrás? Foi na década de 90, né? Nós estamos em 2024, mas eu nunca esqueci. Estava tendo uma conversa na faculdade e eu me lembro que tinha uns colegas meus conversando sobre calcular integral.
Aí um disse assim, para que eu vou precisar calcular integral? Porque eu tenho um amigo que ele já é formado em engenharia, ele não usa integral, e além disso, o calculista, por exemplo, ele vai dimensionar uma viga, uma laje, uma estrutura do prédio. Hoje em dia tem um computador, olha isso, na década de 90, os computadores bem mais obsoletos que os de hoje, né? E já faziam muitas coisas. Então o computador naquela época, você jogava os dados, ele já dimensionava viga, dizia quanto de ferro, quanto de cimento, não sei o que, como é que ficava toda a configuração, né? Laje, viga, pilar, enfim, da construção do prédio. Aí o questionamento que eu coloco em cima disso é o seguinte: você fica habituado a jogar dados no computador e ele faz o cálculo. Digamos que você fez o cálculo e o computador pode errar. Com certeza. O programa pode não ter sido feito com perfeição. Os dados não podem estar corretos. Né? Pode ter um erro no algoritmo que não foi identificado, enfim. Aparece uma ruptura na laje, ou na viga, ou então um prédio chega a desabar, alguma coisa desse tipo. Se o cara que fez o cálculo no computador, simplesmente só confia no computador, porque simplesmente jogou os dados lá e calculou, se ele for chamado para explicar por que daquela altura, ele pode não saber explicar. Exatamente. Por que ele não pode saber explicar? Porque, como você está falando, faltou a informação, faltou o conhecimento. Porque se ele vai na teoria das estruturas, do cálculo de estrutura de concreto armado, por exemplo, ou de estrutura metálica, ele vai enxergar ou o erro na formulação do programa, ou no resultado em si, né? Aí vai dizer, opa, esse número está fora tá em ordem de grandeza diferente, ou esse número está estranho, aí ele não executa a obra, né? Porque aí se ele for chamado, poxa, você não fez o cálculo, né? Então faltou o senso crítico, faltou a informação. Eu acredito que essa mesma analogia a gente pode fazer hoje para quem quer utilizar, né, essas inteligências artificiais, né? Porque a gente vê as pessoas utilizando, ela dá um resultado qualquer. Já peguei vários trabalhos de alunos, sim, mas isso aqui é o quê? Me explique. O aluno não sabe, mas olha, está errado isso aqui. Né? Se você tivesse estudado antes, você ia saber que esse resultado estaria errado, né, não ia apresentar algo errado. Então, acho que é a mesma ideia. Verdade, né? Sem dúvida. Precisa ter esse conhecimento. As ferramentas estão ali para nos ajudar, né? Mas a gente precisa do senso crítico. Será que está ajudando mesmo? Será que está correto? Né? Será que isso aqui está seguindo normas? Né? Tem toda essa... Para ficar bem claro, nós não somos contra de forma alguma. São relevantes, são importantíssimos, né? Trabalho com processamento de linguagem natural há mais de 10 anos. Exato. Na área de textos legislativos. Que bom que existe o Google, né? Que bom que existe o YouTube, tudo isso é importante. Agora tem que saber usar e saber ter o senso crítico. Por que deu errado isso aqui? Como que eu corrijo isso? Né? Porque ele me dá um resultado, mas esse resultado aqui está inconsistente. Né? Verdade. Obrigado uma vez, professora. Tá? Foi muito importante esse bate-papo, né? Até um alerta para os nossos colegas professores e para os estudantes também, de modo geral. Também, para a população em geral. Sim, né? sim. Tá. A Rádio Acha é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Boa sorte e tchau.